Como descrever, como explicar um amor que vai de leste ao oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus e pra Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o céu do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu quiser ser, no hino de louvor a Jesus e Nazaré. Como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, você é meu Deus, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sua família está influenciando ou sendo influenciada pelos conceitos dessa sociedade sem Deus? Você deseja que a sua família seja temente e obediente a Deus? Vem aí em nossa igreja, Mês da Família 2021, famílias que influenciam a sociedade, todo baseado nos 10 mandamentos. Sua família vai ser abençoada e fortalecida com estudos bíblicos, palestras e outras muitas ações para ajudá-lo a ser forte, temente e obediente a Deus e uma presença marcante e positiva na sociedade ao seu redor. Participe! Convide outras famílias para que estejam conosco no Mês da Família 2021. E vamos juntos estudar os 10 mandamentos e aplicá-los todos os dias em nosso lar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Você então está convocado a esse mês especial. A partir de domingo que vem, o nosso mês de família.
Sua família será abençoada e você firme o compromisso com o Senhor de trazer a sua família para celebrar junto com você. E o Senhor há de completar a obra no seu lar. É desse jeito que a gente inicia a nossa celebração desta manhã, dizendo para o Senhor que tudo que vamos oferecer a Ele é de coração e pedindo ao Senhor que cuide dos nossos lares, cuide das nossas famílias e dizendo a Ele: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos Te ouvir, nós precisamos da Sua direção em nossas vidas. Então que essa celebração dessa manhã seja algo que marque o seu coração, que o Senhor vai falar profundamente e você há de se entregar à direção que o Senhor der a você nessa manhã. Amém? Coloque-se em pé e vamos cantar ao Senhor. Você vai erguer uma canção de louvor ao nosso Deus, que Ele se manifeste no meio do seu povo nessa manhã. Sim.
nossas vidas, ó Pai. Aqui estamos nós reunidos. O Senhor nos atrai à sua presença juntos nessa manhã. Se manifeste em nosso meio, Senhor. Tu tens toda a liberdade neste momento, Pai. Haja no meio do teu povo. Nós temos a certeza de que o Senhor está aqui. Estando aqui, Senhor, faz o que tem proposto no seu coração. Nós somos teus e nós queremos viver os teus propósitos. Corrija-nos nessa manhã, Senhor. Endireita os nossos caminhos nessa manhã, Senhor. Acalma os nossos corações nessa manhã, Senhor. Consola as nossas almas nessa manhã, ó Pai. Senhor, tem liberdade. Tu estás aqui em nosso meio. Age como o Senhor agiu no passado. Haja hoje em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.
Alô, que a graça do Senhor esteja conosco nessa manhã. Amém? Meus irmãos, nós teremos nessa hora um momento de dedicação, de dízimos, ofertas no altar do Senhor. Estamos reiniciando, propriamente dito, depois de tanto tempo, por causa do distanciamento social, de virmos à frente e entregar dízimos e ofertas ao Senhor. Inclusive, ensinando às gerações futuras esse privilégio, esse ato de adoração. Entregar dízimos, ofertas na casa do Senhor, lidar com esse tema de dinheiro a partir das nossas famílias, precisa sim ser muito bem trabalhado, muito bem vivido, porque é um momento devocional e espiritual até. Eu entendo que não é moeda de troca, não se entrega 50 para ganhar 100, ou entrega 100 para ganhar 200, não. É um ato de adoração que parte do coração e um movimento de dentro para fora, entendendo as necessidades do reino, entendendo a necessidade, sim, da casa de Deus. E é um privilégio. Deus nos permite participar desse momento. Então, se estamos reiniciando, tanto pela manhã como à noite, também nas noites de quartas-feiras, você deve vir pelo meio, com cuidado. A gente vai tentar posicionar aqui a transmissão e aí sair pelas laterais. Mas nós iremos também, após o momento de oferta, de dedicação, orar. Já é do conhecimento dos irmãos, ou então quem não sabe, que é para o Senhor chamar a nossa irmã Sebastiana. 104 anos de vida, bem vividos, sendo cuidada pela nossa irmã querida Maria Eunice, enfim, por filhos, por netos, por bisnetos. E é impactante demais para nós, porque a gente ainda não sabe lidar. Nós somos seres humanos e a morte é essa intromissão na vida. Mas é quando o Senhor, como diz o Salmo 116, chama aquele querido seu, aquele santo dele, à sua presença. E o Salmo diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Me parece que Deus, do alto dos céus, diz: meu filho, minha filha, deixe esses recursos médicos aí, deixe esses equipamentos, deixe isso tudo e vem para mim. Sebastião ouviu isso nesse dia. Irmãos, é um momento que a gente precisa orar pelas famílias, por tantas famílias lutadas. Não para de chegar a notícia. A gente está pontuando bem nossa irmã Sebastiana, mas a gente tem vivido difícil demais, um momento muito complexo. Então, nós iremos cantar a canção. E o irmão, a irmã, todos nós temos o privilégio de contribuir assim. Depois, na volta, nós iremos orar pelo conforto de toda a família da nossa irmã Sebastiana, o irmão Maria Eunice, que foi fiel, cuidando ali da sua mãe até o último instante, e iremos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Celebremos ao Senhor.
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu queria lembrar os irmãos, hoje nós estamos, sim, lembrado também com a irmã Fabiane, último dia para nossas ofertas de missões mundiais. A igreja não tem parado também nesse sentido. À noite, agora de dia, ali o gasofilaço de missões está ali atrás. À noite estará aqui e nós precisamos continuar fazendo esse esforço com missões mundiais. Então, é aquele propósito, é aquele, sabe, algo mais que a gente precisa pensar na obra missionária, não só a partir do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, mas em parte longínqua do mundo. Então, esteja atento também a esse momento. Vamos consagrar ao Senhor, vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer o privilégio que Tu nos concede de termos vida, ó Deus. E a vida que o Senhor tem nos ofertado é um dom que vem das Tuas generosas mãos. Podemos hoje, ó Deus, nesse domingo ensolarado pela manhã, respirar fundo e saber, ó Deus, que tem ar em nossos pulmões. Quando a nossa volta, perto de nós, em casas ou até em unidades hospitalares, nós temos pessoas que não podem dizer desse privilégio, mas tudo está debaixo do Teu perfeito controle. Sobre eles nós pedimos a restauração da vida, Deus, da saúde. Cuida também das equipes médicas, ó Deus. Cuida de todos que estão cuidando de outras pessoas. Consagramos nessa hora, Deus, dízimos, ofertas do Teu altar, sabedores, ó Deus, do nosso compromisso, antes de mais nada, com as coisas do reino, ó Deus. Sabendo também, ó Deus, que nada tem faltado, ó Deus, quando sim a situação tem apertado, e isso tem atingido a muitos de nós, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido o Deus da provisão. As Tuas benignidades, ó Deus, as Tuas misericórdias, ó Deus, não tem se apartado da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, dá que possamos cada um de nós, os irmãos, amigos, agregados que são de forma online, ter esse privilégio, essa responsabilidade, ó Deus, de saber de que os itens que nós temos nas nossas casas pertencem ao Senhor. Nós somos mordomos seus, cuidamos disso tudo por esse instante de vida que nós temos. Então, ó Deus, que tenhamos compromissos com as coisas do reino. Não deixe faltar nada aos nossos missionários, ó Deus, homens e mulheres que estão em partes longínquas, ó Deus, do nosso país, do mundo, ó Deus, nas capelanias da nossa cidade também, ó Deus, que a Tua igreja seja uma igreja de ação missionária, de braços fortes e mãos generosas para a obra missionária também. Deus, nessa hora nós te pedimos conforto da nossa irmã Maria Eunice, de todos os filhos, de todas, ó Deus, parentes de perto, de longe, quando aprova o Senhor chamar a Tua presença, a nossa querida, nossa estimada irmã Sebastiana. Consola, Deus, que o bálsamo que vem do Santo Espírito, como diz a palavra, com a consolação que nós somos consolados pelo Senhor, que nós consolemos, ó Deus, que nós venhamos a confortar essa preciosa família. Obrigado, Deus, pelo exemplo que ela deixa, pelo legado, mas, ó Deus, que a morte possa falar, ó Deus, tanto quanto a vida falou, e que, ó Deus, como diz a Tua Escritura em Apocalipse, que as Suas obras possam a seguir. Tem misericórdia de cada um de nós. Te pedimos ainda nessa hora, pelo novo obreiro desta igreja, a agência do Teu reino, que, ó Deus, o Senhor se envie segundo o Teu coração, que haja serenidade, ó Deus, que haja unidade na Tua igreja, quando, ó Deus, precisa sim de um novo obreiro, de um novo líder, que todos nós, todos, sem exceção, possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a Tua vontade e colaborar, contribuir, cooperar, ó Deus, para que tudo concorra para a Tua honra, para a Tua glória, para o bem da Tua igreja. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos.
Acho que já faz um tempo, né, irmãos? E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, na sua mente, todo o seu ser. Ao seu lado tem uma pessoa bela. Dá uma checada rápida. Não demore. Irmãos, quero agradecer a família inteira ali, visitante, Deus abençoe. Pode só dar um tchau assim para a gente se identificar, depois a gente dá um outro tchau na saída, né? Porque Deus abençoe a todos. Queria pensar com os irmãos, com os amigos, e tem uma galera aí forte online também, sobre a importância da igreja na igreja. É estranho, né? Já explico já. O texto é de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 19. Você deve e pode abrir a sua Bíblia nesse texto, que é um recorte da fala de Jesus com os seus discípulos. É um recorte de um texto maior que começa no capítulo 16. E quero falar porque, na verdade, aqui a gente está, a grande maioria, assim, pelo menos nitidamente, nós temos membros da igreja, mas nós temos irmãos agregados também de forma online, e que queria pensar com os irmãos, sim, nessa amplitude um pouco maior de um dos textos que eu diria que são impactantes pela expressão igreja usada ali por Jesus. Mateus 16, de 13 a 19. Amém? Muito bem, diz assim o texto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Deus, nós oramos sobre a tua palavra, agora lida, aberta e explanada diante dos nossos olhos. Que, ó Deus, cada um de nós, segundo, ó Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade, compreenda a importância da igreja e a importância que nós devemos dar na igreja também, a profundidade da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A importância da igreja e na igreja, eu explico esse tema diferente, talvez, de tantos outros, porque... Obrigado, irmão Judith. Porque, na verdade, irmãos, o da igreja é onde nós estamos. Nessa estrutura de templo, banco, disso tudo que nós vemos e pegamos, essa é, assim, esse lugar que nós adoramos a Deus, enfim, dessas quatro paredes, e que nós ansiamos e desejamos e gostamos de vir na quarta, e deveríamos vir mais na quarta, domingo. Há uma importância dessa igreja. Mas há também a importância que nós damos na igreja, e aí eu explico que, irmãos, é muito mais do que essas quatro paredes. É a importância que a gente dá a essa igreja quando nós estamos nela, mas também quando nós estamos em qualquer outro lugar, inseridos inclusive nessa sociedade, inseridos nesse mundo, porque, meu irmão, vamos falar sério, 2020 para nós foi um tempo de que nós ficamos sem o templo, e isso mexeu e continua mexendo, porque há igrejas ainda fechadas, com muita gente, mas qual a importância de fato que nós damos a essa igreja que nós nos filiamos, a essa igreja que nós dizemos que nós amamos? Porque, meus irmãos,
As palavras de Jesus ditas aqui, elas são impactantes demais. E eu vinha pensando e orando, Senhor, que esse texto fale, como tem falado no meu coração, aos meus irmãos, às minhas irmãs, porque existe sim isso de dar importância a determinadas coisas aí fora, aos nossos compromissos, as nossas coisas, e a gente, me parece que mesmo em um ano de pandemia, ou nos anos de pandemia, 2020, 2021, e a gente pede ao Senhor que cesse aí, amém? Que a gente dê importância sim à igreja, mas que também a gente dê importância na igreja que a gente está servindo. Porque, meus irmãos, qual é a missão mais importante da igreja? Qual é a missão fundante da igreja que nós devemos nos importar, sim, se ela é cumprida ou não? Não estou falando de eventos, não estou falando de movimentações, não estou falando das coisas que a gente gosta de fazer na igreja, mas qual é a função, a abordagem da igreja de Cristo, afinal de contas? Talvez muitos irmãos não saibam, mas em todos os evangelhos, incluindo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e aí tem o evangelho teológico de João, em todos os 4 evangelhos, da boca de Jesus, olha que coisa, da boca de Jesus, surge apenas 2 vezes a expressão igreja, que na linguagem original aqui da Bíblia, do Novo Testamento, significa igreja, os chamados para fora. O grego usava essa expressão de igreja para aquelas assembleias que eram feitas de fato para a comunidade, ou então para o povo da cidade em que eles eram chamados para fora. Igreja, no sentido mais literal do que a Bíblia está falando, é os chamados para fora. E quando Jesus deixa a sua missão, Mateus 28, todos nós sabemos, nos deixa uma missão. Então, há sim as atividades da igreja, há os programas da igreja, mas qual a missão fundante, se não é pregar o evangelho e trazer os que estão lá fora e, como igreja, sair para fora e trazer esses para a igreja, que na verdade deve permanecer fora nesse sentido. É claro que o templo é o local de reunião, então não confunda as coisas. Mas por 2 vezes Jesus cita. A primeira vez é em Mateus 16, 18, que nós lemos, e eu até estava aqui meio apressado, querendo chegar logo na expressão, e sobre esta pedra, ele falando para Pedro, edificarei a minha igreja. Primeira vez que Jesus fala. Segunda vez que Jesus fala, é um pouquinho mais na frente, em Mateus 18, 17, que trata de relacionamento com o próximo. Então, as 2 vezes que Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor nosso, o Salvador nosso, o dono da igreja, fala, são 2 vezes apenas. A primeira é relacionamento com Deus, é esse texto. A segunda é relacionamento com o próximo. Então já tem uma ligação aí você já vai aquecendo o coração de que é impossível ter igreja sem relacionamento horizontal. Como também é impossível ter igreja sem relacionamento vertical. Igreja significa isso e precisa ter a sua missão fundante de nós povoarmos o céu. Ovelha do aprisco do Senhor, ovelha precisa cheirar outra ovelha. E aí o Isaías aqui, mais uma vez, vai ser repetitivo, novamente, e direi de novo. Qual é o seu alvo pessoal de alcançar alguém para Jesus? Nós amamos cantar, irmãos, nós amamos celebrar, nós amamos essa igreja, mas parece que, por vezes, nós não damos importância àquele que está indo a caminho e a passos largos para o inferno, e o texto fala de inferno, e nós não oramos por ele, e com ele dizemos que você é importante, e aí a vida vai passando. Então, o texto quer nos mostrar algumas coisas, irmãos, algumas evidências. Há essa expressão forte de Jesus, porque o texto, Jesus está chegando no local, já há uma crítica ferrenha, há um Jesus aqui enérgico, porque ali em torno tem os fariseus, os saduceus, há o legalismo da religião à época, e Jesus os chama de hipócritas, diz ainda que eles são, como diz lá na frente, uma geração má e adúltera. O texto é pesado, o texto é denso, e os discípulos estão ouvindo isso, estão caminhando com Jesus. Quando ele chega à parte da Cesareia de Filipe,
interroga quem dizem as pessoas que eu sou. E aí começa esse texto mais ainda profundo de Jesus falar sobre a primeira vez da expressão igreja. Então, o contexto é exatamente isso. Jesus está advertindo os discípulos para eles não se enveredarem para a doutrina dos saduceus, dos fariseus, e chama esses caras da religião dizendo, são hipócritas, são uma má geração, são inclusive uma geração adúltera. Nesse contexto, Jesus cita a primeira vez de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E, na verdade, aqui a igreja não tinha propriamente essa formação que a gente vê no livro de Atos. Tempos depois isso acontece. Mas, pela primeira vez, Jesus usa a expressão dizendo, fiquem alertas, fiquem espertos, não se envolvam ou não se enveredem pela doutrina dos fariseus, porque é uma geração má, hipócrita, adúltera, perdida. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É isso que ele está falando versículos antes. Quando ele chega em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta e interroga assim os discípulos. Quem diz os homens ser o filho do homem? Verso 13 que nós lemos. Então, a resposta vem dizendo, olha, Senhor, dizem que João o Batista. Por que eles respondem isso? Devido à pregação de Jesus inflamada, a pregação de Jesus enfática, a pregação de mudança de vida. Evangelho de Jesus precisa ser mudança de vida. Por isso que as pessoas dizem, olha, dizem que o Senhor parece que é o João o Batista. Mas também diziam para ele que Jesus poderia ser o Elias, uma das grandes referências de todo o povo, um movimento profético, e que, pelos milagres ou pela situação profética de Elias, podia ser Elias. Mas dizem também sobre Jesus, na pergunta que Jesus faz, que poderia ser Jeremias, o profeta que apregoou, que trabalhou questões do consolo, do conforto de Israel em meio às altas crises políticas, religiosas, enfim, terríveis demais que o povo enfrenta. Poderia ser um novo Jeremias, porque daria uma nova consolação para o povo. E ainda dizem, olha, talvez Jesus, estão dizendo aí que o Senhor é um dos profetas, porque o Senhor prega. Então, se há uma pergunta de Jesus, há a resposta do que o povo diz para os discípulos. Parece que Jesus respira e diz, e vocês, quem dizes que eu sou? E Jesus começa a conversar. Qual então a importância disso? Se a gente está falando de dar importância à igreja, essa aqui, mas na igreja, onde quer que o irmão esteja, então, vigie onde você esteja, vigie com quem você esteja, entenda de que você é igreja em qualquer lugar do mundo. Qual a importância que a gente dá a isso? Irmãos, o texto quer nos tirar de um movimento ritualístico. O texto, se você olhar todo o capítulo 16, Jesus está condenando, ou Jesus está advertindo esses camaradas, os seus discípulos. Eu falo camaradas só para facilitar um pouco mais, tá? Esses caras que eram perto dele, para dizer, não se enveredem, não vá atrás de doutrina de fariseu e saduceu. Fiquem espertos. Jesus os adverte disso, para que eles não entrem no legalismo da religião. Porque uma coisa a gente precisa aprender, irmãos. Há pessoas que entram na igreja, mas a igreja nunca entra neles. Há pessoas que entram na igreja, mas a igreja nunca entra no coração. Porque ser membro, porque participar de uma igreja, cultuar o Senhor, passa por umas grandes mudanças na vida. Primeiro é conversão. De fato é conversão. É mudança de vida. Mas é professar a Jesus Cristo, é crer com o coração e confessar com a boca. Passa também, irmãos, pelo corpo de doutrina. Me perdoe ser um pouquinho moderninho aqui, mas olha, igreja não é bagunça não. Há doutrinas bíblicas que nós precisamos seguir, sim. Viver todos os dias e dar trabalho. Eu tenho até vergonha de contar do que eu sei de outros movimentos que dizem que é doutrinários, que tem coisa que não está na Bíblia. É vergonhoso ver muitos grupos
se afastando do que a gente crê na Bíblia. Mas participar, ser membro, dizer sou cristão, sou cristã, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, significa professar a fé em Jesus, entender e aceitar as doutrinas bíblicas sim, cumprir os mandamentos de Jesus, passar pelos batismos na água, já viu isso? Quem crê e for batizado, é essa a ideia. Se importar com a comunhão, no aniversário da igreja domingo passado, nós fizemos uma ceia do Senhor fora de data. Nenhuma crise com isso, irmãos. Ou tem? Senão a gente vai para um legalismo, cuidado com isso. Há igrejas que eu conheço que, claro, é outra denominação, mas é uma outra abordagem de ver, que fazem ceia do Senhor todos os dias para dar aquela ideia de comunhão com Jesus, comunhão da igreja. Acho diferente, mas é a realidade. Precisamos de comunhão, da ceia do Senhor. Meus irmãos, ser igreja e dar importância à igreja é ter essa filiação, e não uma vida descomprometida, ou então, desassossegada nesse sentido, ou então como uma folha seca, né? Vai para um lado, vai para o outro. Não existe isso. Qual a importância que a gente dá à igreja? Aí agora sim a gente chega nessa declaração de Pedro, porque Jesus pergunta o que eles dizem, o que o povo diz. Jesus então pergunta para os seus mais próximos, e aí vem a declaração de Pedro, retumbante, a declaração de Pedro, fantástica demais, extraordinária demais. E aí Jesus pergunta, diz aí, olha na sua Bíblia, 15, disse-lhe ele, e vós, quem dizes que sou? Tá bom, o povo diz que eu posso ser Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas, e vocês, que estão comigo, e nós que a gente está ainda apenas no capítulo 16, e vocês aí? Quase que acho que Jesus estava falando, vocês que já viram meus milagres, já sabem quem eu sou, quer dizer, Jesus está querendo essa proximidade, e aí Pedro diz, sempre Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o verso 18 já não é fala de Pedro, é de Jesus. Se nós unirmos o verso 16 e o verso 18, meus irmãos, é uma das declarações mais fortes que tem a ver com a igreja. Primeiro, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus apático, não um Deus que, não está vendo as nossas dores, não está vendo as nossas mazelas, não está vendo os nossos pecados, mas também não está vendo as nossas qualidades. É Deus vivo. Amém, glória a Deus, porque Ele sabe exatamente como são as nossas reações, as nossas ações, Ele sabe de tudo. Diz o escritor de Hebreus que tudo está patente aos olhos do Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor, não há nada encoberto, o que falamos, o que pensamos, o que agimos, o que reagimos. Qual a importância que a gente dá à igreja, irmãos? Porque Pedro declara e abre, ele talvez... sempre o Pedro, quando eu falo assim, sempre o Pedro, é porque os irmãos dizem assim, Pedro era meio nervosinho, né? Tim LaHaye escreve um livro de temperamentos transformados, acho que todo mundo tem que ler esse livro, Temperamentos Transformados, e uma das figuras é Pedro, Paulo, enfim, mas Tim LaHaye fala sobre, e o Pedro, o tal do fleumático, o Pedro vai e diz e toma a posição, sanguíneo na verdade, toma a posição e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas lembra que Pedro depois teve uns vacilos. A nossa fé é assim. É esse Pedro que nega Jesus, é Pedro que vai dizer, não Senhor, tu não vai morrer não. Mas nessa hora aqui, usado por Deus, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo, preste atenção nesse detalhe. Quando a gente soma o 16 com 18, aí meus irmãos, o de Jesus é extraordinário demais. O 18 diz, e também eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, que coisa extraordinária. Jesus usa a expressão eclésia pela primeira vez, igreja pela primeira vez, e diz, olha, o mal pode vir sobre essa igreja, pode chegar próximo, pode tentar, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, a grande pergunta é, que importância nós damos a essa igreja que nós servimos ao Senhor?
E que importância nós também damos quando nós estamos nessa igreja. Então, existe uma diferença. Dá e na. Entenda de novo, mais uma vez, que o irmão, a irmã, membro dessa igreja, agregado, enfim, o irmão é a igreja do Senhor em outras partes mais longínquas. Em partes mais longínquas do mundo. Meus irmãos, Pedro declara isso pelo Espírito Santo na sua vida. E João, capítulo 21, verso 17, Jesus se aproxima desse Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? E ele diz: eu te amo, Senhor. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, esse Pedro, ó, o Pedro de novo, sanguíneo: Senhor, tu sabe que eu te amo. Meio que uma voz nervosinha, irritado. Tu sabe que eu te amo, Senhor. E diz Jesus algo que entra para a história, além do verso 18. Lá em João 21, 17 diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, se importe. Importar com os outros, conosco aqui, é trazer para dentro. Meu irmão, minha irmã, igreja precisa ter esse viés. Estamos num momento difícil de pandemia, estamos num momento de decisão da igreja, de já escolher um novo obreiro, mas traga pessoas para dentro do seu coração. Igreja é se importar. Eu importo, eu te trago para dentro do meu relacionamento. Eu cuido de você, porque ele vai dizer para esse Pedro que, na verdade, cumpre a sua missão, se entrega à missão de tal jeito que é crucificado no final da vida, do mesmo modo de Jesus, só que de cabeça para baixo, porque ele vira um mártir da igreja. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Naamã Neemias escreve o livro de 1992. Editora Betânia, eu nem sei se tem ainda, mas ele diz que igreja é lugar de vida. E o que a gente tem promovido no nosso meio? Igreja é lugar de vida, onde nós somos tratados e em um grande movimento terapêutico o Senhor vai nos cuidando. Se nós deixarmos, sim, de ser cuidados pelo Senhor. Que importância nós damos a essa igreja, mas também a igreja como um todo. A igreja dita universal, quando está em tantas partes longínquas do mundo, através das nossas ações missionárias. Que nós nos importemos dentro dessa igreja, mas que a gente dê importância também quando nós estivermos em qualquer outra parte, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Eu queria orar com os irmãos. Queria deixar só alguns segundos de você fazer uma pequena prece assim: Senhor, me ajuda nisso. E aí você declara para o Senhor aí no seu lugar. Só isso. Senhor, que eu dê importância à minha igreja, essa igreja, estando nela do ponto de vista físico, mas também quando eu estiver fora, e me ajuda nisso. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, nos aproximamos do Senhor e te pedimos perdão pelos nossos pecados, antes de mais nada. Perdoa os meus pecados. Perdoa
os pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. Nos ajuda a ter a ideia e ter a sensibilidade principal de que tudo está patente diante dos teus olhos. O Senhor conhece como cada pessoa passou por essa porta. Mas, ó Deus, que nós demos e venhamos dar, ó Deus, importância à tua igreja. Porque as palavras do Senhor Jesus nos fortalece, nos conforta, nos consola, nos anima, dizendo de que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua igreja. É nesta segurança, ó Deus, nessa disposição de fé, que eu te peço pelos meus irmãos, quando humildemente citar alguma coisa no profundo do seu coração, no âmago da sua alma, quando disseram, me ajuda nisso, Senhor, porque eu não consigo. Dá a resposta, ó Deus. Dá, ó Deus, o sossego do coração. Dá o aquietar da alma quando nós precisamos. Nos ajuda, Deus. Vem em nosso socorro. Pois assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Só um pouco do teu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saiam de nuvens de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que peço, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em
sejas meu universo. Que sejas meu universo. Meus irmãos, eu queria informar que o nosso culto já está acabando. Muito bem, mas hoje, especificamente, nós temos assembleias e os membros precisam ficar. Eu tenho 2 comunicados. Siga na leitura bíblica conosco. Estamos em Mateus. Marcos, desculpa, porque na verdade eu também estou fazendo e aí eu sempre confundo. Então, Marcos. Ao final dessa leitura, irmãos, você pode até receber da Sociedade Bíblica do Brasil um certificado de leitura da Bíblia em um ano, olha que coisa. Então leia outros textos também em paralelo. Queria também dividir com os irmãos que nós temos orado, irmãos. Nós temos orado por esse momento em que nós estamos passando. Então, sobre velório, sepultamento do corpo da nossa irmã, os irmãos serem formados no grupo da igreja. Então já a gente tem todos os informes necessários. Queria pedir que os irmãos pudessem ficar de pé para a gente dar a bênção e receber. Mais uma vez, eu diria que o Luciano e Sônia possam fazer a despedida daqui a pouco para a família que está nos visitando. Deus abençoe. E nós iremos dar a bênção e depois nós precisamos ficar para o momento da Assembleia com alguns assuntos. Tá bom, irmãos? Alguns estendem sua mão, outros colocam a mão no seu coração. É um gesto simples de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou dependente da tua graça e do teu amor. Orando ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, que o teu amor maravilhoso, o teu amor que nos acolhe, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo, Senhor, seja com todos nós, com aqueles que se importam com a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, e toda a igreja do Senhor diz: amém e amém. Celebremos o Senhor. Deus te abençoe.